Olá, uma boa tarde para você. Vamos refletir mais uma vez em uma mensagem baseada na palavra de Deus e refletir também na nossa vida natural, na nossa vida física, na nossa caminhada aqui na Terra, para que tenhamos sempre uma boa qualidade de vida, mas não devemos esquecer de todo o fundamento, de todas as instruções que está na Bíblia para alimentar o nosso espírito. Fisicamente falando, naturalmente falando, nós cuidamos muito do nosso corpo, podemos cuidar com uma boa alimentação, com exercícios, temos que cuidar da nossa alma para que não entrem sentimentos negativos e temos que cuidar do nosso espírito, fazendo essa ligação com o Espírito de Deus através da sua palavra viva. Então, o título da nossa mensagem é Cristo e a qualidade de vida. Então, nós como cristãos, nós precisamos cuidar da nossa vida nesses três níveis: espírito, alma e corpo. E muitas vezes nós nos preocupamos muito em cuidar do nosso corpo, às vezes damos alguma atenção à nossa alma e muitas vezes esquecemos de dar atenção à nossa vida espiritual. Nós, como seres humanos, através da nossa natureza adâmica, nós temos uma tendência a ir para os extremos. Ou nós espiritualizamos muito todas as coisas, ou nós encaramos tudo no nível natural. Mas nós precisamos ter um equilíbrio, precisamos ter uma moderação nas nossas atitudes, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de fortaleza em Cristo Jesus. Ele nos deu o espírito de amor, através de Cristo Jesus, e Ele nos deu o espírito de moderação, porque o nosso Deus também é moderado, Ele é equilibrado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que para Deus derramar um juízo sobre uma vida, para Deus derramar juízo sobre a terra, Ele aguarda e aguarda e aguarda que haja uma mudança no coração dos homens. E é somente no último momento, quando Ele vê que não houve nenhuma transformação, é que Ele vem e derrama o juízo. Então, o nosso Deus, Ele tem um espírito de equilíbrio, de moderação. E nós somos a imagem e semelhança dEle. Ele nos criou assim, desde o Éden. Então, nós também devemos herdar esse espírito de moderação, esse espírito de equilíbrio. Então, nós vamos refletir um pouco hoje nesse tema de qualidade de vida, um assunto assim muito atual nos dias de hoje. Todos estão buscando essa qualidade de vida através de profissionais da área de saúde, através de nutricionistas, através de exercícios físicos. Mas muitas vezes nós esquecemos de dar este equilíbrio e esquecemos de buscar na palavra de Deus tudo aquilo que nós necessitamos para alimentar o nosso espírito. Porque assim como Deus é trino, o homem também é trino. É espírito, alma e corpo. Nós não podemos cuidar somente do corpo e esquecer a alma e o espírito. Também não devemos espiritualizar todas as coisas, se preocupar somente com o espírito e não cuidar do corpo, porque vai nos trazer enfermidades. Se não cuidarmos da nossa alma, também vai trazer enfermidade para nós, que vai refletir, vai somatizar no nosso corpo. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio que é do nosso Deus e cuidar dessas três fases da nossa vida, desses três elementos que o Senhor nos deu para compor o nosso ser: espírito, alma e corpo. Então, vamos começar de uma forma bem natural, sem espiritualizar,
E eu quero trazer para você recomendações de estudiosos dessa área da saúde, que são os nutricionistas, os educadores físicos, os médicos. E através desses profissionais, nós temos acesso a 5 pilares para ter uma melhor qualidade de vida. E quando nós procuramos cumprir esses 5 pilares, nós vamos evitar doenças, tanto do nosso corpo como na nossa alma. E através da reflexão e da meditação na palavra de Deus, nós vamos buscar esta saúde para a nossa vida espiritual. Então, vamos ao primeiro pilar, que vai nos falar da alimentação. Todos nós sabemos, por teoria, que a nossa alimentação ela deve ser saudável para nutrir o nosso corpo físico. E se falamos de um alimento saudável para nutrir o nosso corpo, nós não podemos deixar de falar no alimento espiritual para nutrir o nosso espírito. Naturalmente falando, nós todos sabemos, por teoria, mesmo que ainda não tenhamos colocado em prática, mas nós sabemos que nós devemos evitar frituras, nós devemos evitar alimentos processados e devemos buscar aqueles alimentos mais cozidos ou até crus, né? Alimento cru tem mais vitamina, só temos que ter o cuidado de higienizar corretamente. Frutas, legumes, onde vamos encontrar muitas vitaminas. E fibras também, para fazer com que o nosso intestino funcione bem e nos dê uma condição de vida saudável, naturalmente falando. Espiritualmente, o que é que nós podemos fazer para ter uma vida espiritual sadia? Nós devemos buscar aquela doutrina pura, aquela doutrina que você obtém esquadriando as Escrituras, debaixo da direção do Espírito Santo. Aquela doutrina que você obtém mantendo essa comunhão com Deus, para receber do seu Espírito aquela palavra mais pura, mais depurada, que através dos homens que ministram a sua palavra e das mulheres que ministram a sua palavra, muitas vezes vem um pouco contaminada com a nossa natureza adâmica. Então, nós devemos ter sempre esse cuidado de tudo que ouvirmos, depurarmos. Devemos ter também o cuidado de conhecer a verdade, de conhecer as Escrituras, para podermos fazer essa depuração e reter somente aquilo que nós vemos, percebemos e sentimos que é realmente do Espírito Santo. Porque como nós somos carne, como nós temos uma natureza de pecado, estamos num processo de aperfeiçoamento e de purificação, com toda a boa vontade que nós tenhamos de ministrar a palavra de Deus, nós podemos incorrer neste perigo, e geralmente isso acontece, de misturar a doutrina pura com, às vezes, uma visão carnal que nós temos, que ainda não foi devidamente processada e depurada, mas o Senhor não vai deixar de usar nenhum dos seus vasos por isso, porque Ele sabe que todos nós ainda estamos nesse processo de purificação. Agora veja o que uma má alimentação pode causar para o nosso ser. Ele pode nos causar cansaço, ele pode nos dar apatia, ele pode nos dar irritabilidade, insônia, pode nos dar também falta de motivação. E com isso poderá surgir várias doenças. Então, a alimentação saudável, tanto no nível natural como no nível espiritual, nós temos que buscar para ter uma qualidade de vida em Cristo Jesus.
porque nós estamos andando por uma terra que está contaminada. Mas nós precisamos ter essa busca para receber do Senhor a direção para fazer as nossas escolhas e ter uma vida saudável. Veja o que diz Salmos 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quando nós mantemos essa relação de confiança com o Senhor, quando nós manifestamos o bem como Jesus sempre manifestou, nós seremos alimentados por Ele. Nós seremos conduzidos sob a sua direção. E assim como no nível natural, nós não podemos somente nos alimentar de leite, isso acontece no primeiro ano da nossa infância, e se pode se estender um pouco mais. No nível espiritual também, nós temos que nos aprofundar no conhecimento desta palavra, para nos tornar pessoas mais fortes, mais fortalecidas pelo Senhor, espiritualmente falando. Nós temos que nos aprofundar na sua doutrina para absorver mais o seu caráter e poder manifestar nesta terra, na nossa caminhada. Isso está em Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Nós sabemos que no nível natural nós não podemos permanecer sempre meninos. Nós temos que crescer, amadurecer, nos tornamos adultos, nos tornamos pais, depois nos tornamos avós. Então, um processo de crescimento. Assim também é no nível espiritual. O segundo pilar diz respeito às nossas relações sociais. Relações sociais não é uma coisa fácil, todos nós sabemos, porque cada um tem a sua natureza, a sua personalidade, a sua cultura que traz da sua família, e muitas vezes nós não estamos ainda trabalhados pelo Senhor na mansidão, na humildade, na paz interior. Então, isso faz com que as nossas relações sociais sejam dificultadas. Agora, eu queria te perguntar, como está o seu relacionamento na sua família? E no seu trabalho, como está? Na sua igreja? Será que nós estamos nos relacionando de uma forma correta? Será que nós estamos nos relacionando tomando como base a palavra de Deus, conhecendo o caráter de Cristo e absorvendo os atributos deste caráter, como mansidão, como humildade, como paz, como fé e muitos outros, alegria? Nós estamos sempre naquelas contendas um com o outro, que desagrada bastante a Deus e não nos traz benefício nenhum para a nossa saúde. Então, os bons relacionamentos, eles são muito importantes. E os bons relacionamentos fazem com que nós cresçamos, evoluamos como pessoas, cresçamos como irmãos em Cristo, cresçamos como pais, como avós, como amigos, como vizinhos. Então, devemos sempre buscar os bons relacionamentos e aprender com o outro o que ainda nós não temos na nossa personalidade, mas que seu vizinho pode ter. E você pode absorver isso dele e agregar ao seu caráter. Então, o relacionamento social, ele é fundamental para a nossa qualidade de vida. O isolamento não traz crescimento, porque nunca nós somos confrontados quando estamos isolados. E o confronto mexe conosco. O confronto mexe com as nossas emoções, com o nosso caráter, com o nosso ego. Então, o isolamento não é uma coisa boa. Mas devemos sempre procurar nos relacionar de uma forma saudável. O terceiro pilar que eu quero trazer para vocês é
o equilíbrio mental. O equilíbrio mental também é de grande importância na nossa saúde como um todo. Ele é fundamental, o equilíbrio mental, porque toda pessoa equilibrada mentalmente, ela pode exalar uma paz interior, porque ela está em equilíbrio nas suas emoções e ela vai beneficiar nos seus relacionamentos sociais. Todas aquelas pessoas que estão ao redor dela vão ser beneficiados com aquela paz e ela também vai ter um discernimento espiritual. Se ela está em comunhão com o Senhor, se ela está buscando conhecer sua palavra, suas orientações, suas instruções, ela vai ser desenvolvida também no seu discernimento espiritual. E isso traz um equilíbrio mental para todos nós. E além disso, traz uma segurança maior a todos aqueles que estão ao nosso redor. Cristo, quando esteve aqui na terra, apesar de ter sofrido tanta perseguição, apesar de ter sofrido tanta calúnia, ele mostrou que tinha um equilíbrio mental perfeito. E existe uma promessa na Bíblia que nós teremos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é a mente saudável, é a mente 100% equilibrada. Basta ver suas atitudes quando esteve aqui na terra. Como foi que ele reagiu diante dos seus opressores, diante daqueles que o acusavam, que o açoitaram? Ele tinha uma mente equilibrada, porque ele vivia em comunhão com o Pai, obedecendo aquilo que o Pai dizia e prosseguindo na sua caminhada para cumprir o propósito do Pai aqui na terra. Nós lemos em Colossenses capítulo 2, de 1 a 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós precisamos ter acesso a esses tesouros, porque quando temos acesso a esses tesouros, nós nos tornamos pessoas mais sábias, pessoas mais equilibradas, pessoas que manifestam mais o amor de Cristo, pessoas bondosas, benignas. E isso vai interferir nas suas relações sociais, no contexto que você vive, no contexto familiar, no contexto de trabalho, no contexto da sua igreja. E em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós lemos: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Cristo não precisava de nenhuma instrução, Jesus não precisava de nenhuma instrução, além da instrução do Pai. Porque a mente dele era perfeita, a mente dele era pura, era equilibrada, e ele só ouvia as instruções do Pai. Essa mente nós devemos também desejar para ter conosco. A nossa mente precisa sofrer uma transformação, porque nós somos bombardeados com os valores do mundo e a nossa mente precisa ser transformada para termos a mente de Cristo. Nós vimos até agora 3 pilares. E no próximo vídeo nós vamos ver o 4º pilar e o 5º pilar, para termos uma boa qualidade de vida aqui na Terra. Me aguarde!